Drones navais teriam atingido os Sukhois russos. É um momento histórico, diz Budanov. Serviços de inteligência ucranianos afirmam que seus guerreiros destruíram, pela primeira vez no mundo, um avião de combate inimigo usando um drone naval. Magura. O avião de caça do Estado agressor russo pegou fogo no ar e finalmente caiu no mar, no fundo do impiedoso domínio de Netuno. Como isso aconteceu? Xavier Stelman. Os ucranianos já haviam destruído um helicóptero no final do ano, 2024, equipando seus famosos pequenos drones navais. Inicialmente eram grandes jet skis, mas foram aperfeiçoados gradualmente com a instalação de mísseis antiaéreos soviéticos. Helicópteros russos voam baixo, visando principalmente abater os pequenos drones navais. Portanto, podemos imaginar que esses helicópteros voam bem próximos, mas aqui estamos em uma categoria ainda superior, aviões de caça russos. O Sukhoi 30 é um avião que custa 50 milhões de euros, uma categoria diferente de um helicóptero. Você tem um destroço aí com você, é isso? Eu tenho um destroço de um Sukhoi 34, é o tipo de sistema. É preciso saber que os russos perderam 150 aviões de todas as categorias na Ucrânia hoje. Os ucranianos recuperam esses pedaços e os oferecem para alguns. Eu sou o recuperador de um pedaço de Sukhoi 34 abatido logo no início da guerra, na Batalha de Kiev. As demais partes são vendidas e a renda é usada principalmente para trabalho humanitário. No final das contas, aviões serem abatidos não é novidade. A grande novidade é que não estamos lidando com um sistema terrestre pesado, nem com um sistema RR ou um avião que teria sido abatido no solo. É um drone naval ao qual eles adaptaram mísseis antiaéreos guiados por infravermelho e principalmente que o sistema do avião russo não é capaz de se proteger contra um sistema que é, no final das contas, relativamente básico. Capaz de detectá-lo, no entanto, ou não? A princípio, eles são capazes de detectar os aviões russos e sua partida. Todos os aviões do mundo possuem detectores com tipos específicos. Eles avistam um tipo de clarão. Então, logicamente, eles devem emitir tipos de bolas quentes mais quentes que o próprio motor, e essas bolas quentes devem atrair o míssil. Isso não deu certo. Bom para os ucranianos. Eles anunciaram que derrubaram 2 Sukhoi 34 na noite passada. Apenas um foi revelado e comprovado pela imagem, mas talvez houvesse 2. E estamos falando de um drone específico aqui, o Magura. Vtsinso. Como esses drones são produzidos? Originalmente, eles são produzidos de forma simples. São jet skis adaptados e aperfeiçoados gradualmente. Inicialmente, vemos isso aqui. O objetivo foi introduzir no topo a bola de câmera, uma bola infravermelha e as 2 placas horizontais que vemos aqui. Há aquela que está na frente, acredito, é um sensor sistema de posicionamento global, um sensor de comunicação Starlink, desculpe. Isso significa que podemos continuar a pilotá-lo tranquilamente desde KIF. Eles são capazes de levar esses drones que têm uma capacidade cada vez maior até o outro lado do Mar Negro. A batalha marítima do Mar Negro foi ganha por esses drones. Gradualmente, as missões se tornaram mais complexas. Ou seja, você tem drones kamikazes fáceis, mas agora tem drones kamikazes que são protegidos por drones de defesa aérea que derrubam esses aviões de caça. Você também tem drones que se abrem sozinhos, drones navais, e que lançam pequenos drones kamikazes First Person View para realizar ataques terrestres. Até aprendemos que os taiwaneses se inspiram neste modelo para repelir uma possível invasão chinesa. Os taiwaneses estão prestando atenção no que está acontecendo na Ucrânia? Você já viu algum contato direto entre taiwaneses e ucranianos? Não posso dizer que testemunhei isso, mas eles afirmam claramente em sua doutrina como ter uma relação do fraco para o forte. Como uma pequena marinha, ou mesmo a inexistente marinha ucraniana, pode retomar o controle do Mar Negro e expulsar totalmente a frota dominante da área, destruindo mais da metade da tonelagem dessa frota, forçando-a a permanecer a centenas de quilômetros de distância. Então isso é uma grande vitória, obviamente, e todos os países do mundo se inspiram nisso. Taiwan em primeiro lugar, pois são os próximos na lista do imperialismo russo ou chinês. No final, é o mesmo conceito. Ter sistemas baratos, fáceis de usar, que podemos lançar aos centenas e que têm um efeito catastrófico para o inimigo. Obviamente, isso é interessante para todos. Por isso, na semana passada, a França testou pela primeira vez seu drone naval em uma barcaça, validando o conceito. E a mesma situação ocorreu também do lado da Crimeia. Xavier Stelman. O exército também realizou uma grande operação. Precisão contra Alvos militares na Crimeia? Mais uma. Um segundo avião russo foi eliminado em um dia.
Depósitos militares também foram destruídos? Que trabalham para a Ucrânia se defender contra o ocupante. Agradeço a todos que desenvolvem e implementam novas tecnologias e capacidades para a Ucrânia. Os drones navais também estão muito presentes no Mar Negro. Quando eu estava na Crimeia, os pescadores russos que me diziam que vemos drones navais por toda a parte no Mar Negro. Os ucranianos tentam pilotar remotamente os drones navais mencionados por você. Por que continuar a insistir em torno da Crimeia? A Crimeia, de qualquer forma, é um território ucraniano ocupado, onde ocorrem operações ucranianas. Portanto, em termos jurídicos e de objetivos, essa área continua sendo um alvo de libertação para eles. Mesmo que, militarmente, suspeitamos que ainda estará fora de alcance com o apoio militar que estamos oferecendo a eles. Assim, é válido seguir atuando nesse campo, especialmente os bombardeios que eles fizeram com seus drones lá. São drones aéreos. Nesse contexto, por exemplo, foram nas bases de Saki, 2 bases aéreas russas que estão na Crimeia e de onde decolam os aviões de caça que vão atacar toda a zona de Kherson e toda a zona de Zaporizhia. Os aeroportos russos na área estão tão bombardeados que os russos já tiveram que evacuar parte de seus aviões, especialmente os Sukhoi 35, que fazem a defesa aérea. Ainda restam algumas aeronaves no solo, mas se esses aviões também tiverem que partir agora, vocês serão forçados a decolar de muito mais longe do outro lado do Mar de Azov. E o seu voo que estava a apenas 150 quilômetros, para fazer o bombardeio vocês estão agora obrigados a fazer 300 a 400 quilômetros. Portanto, vocês devem concluir metade das missões diariamente. E, portanto, logicamente, quanto mais eles conseguem fazer os russos recuarem da Crimeia, menos eles próprios sofrerão bombardeios da aviação russa. Atacar também o Donbass é um dos objetivos prioritários no momento, incluindo ataques da Força Aérea Ucraniana. As palavras do Estado-Maior ucraniano indicam um golpe bem-sucedido. Foi confirmado que a Força Aérea das Forças Armadas Ucranianas realizou um ataque devastador ao posto de comando da 6ª Divisão de Fuzileiros Motorizados do inimigo, em Bakhmut. O Donbass ainda está ao alcance dos ucranianos? Ainda há combates na área e os russos ainda estão faltando 1/3 da Oblast de Donetsk, região sul do Donbass. Portanto, no ritmo atual, eles precisarão de mais de 3 a 4 anos para esperar poder conquistar até mesmo o Donbass. Portanto, é inacessível devido às dificuldades e ao progresso russo, que diminuiu ainda mais. Desde o ano passado, dividido por 4. Isso significa que o progresso está ainda mais difícil que antes. E, claro, os combates prosseguem. E mais, os ucranianos serão capazes de atingir profundamente os objetivos estratégicos. E, principalmente, postos de comando, centros logísticos, depósitos de munições, combustível e veículos. De fato, é tudo isso a menos que permitirá aos russos trabalhar corretamente. E aí o que é interessante é que a aviação, a força aérea, não é um míssil disparado a 300 quilômetros de distância. Isso significa que os aviões ucranianos podem se aproximar, às vezes, a algumas dezenas de quilômetros da frente. Lançar bombas planadoras entre 200 e 500 quilos de explosivos, incluindo as bombas francesas A2SM, poderão atingir a zona um pouco mais ao norte. Aqui ao nível de Bakhmut, o que não podemos esquecer, Bakhmut é uma conquista, uma vitória a Piros. Maio de 2023, se não me engano, 2 anos depois, avançaram 7 quilômetros. Então, os russos, a cidade de Bakhmut segue totalmente ao alcance da aviação ucraniana. O exército ucraniano também deseja continuar atacando em território russo e, por enquanto, nega qualquer fim da operação. Em Kursk? Mantemos as operações nas regiões de Kursk e Belgorod. A Rússia continua a rejeitar um cessar-fogo completo e duradouro. Todos os nossos parceiros já estão Cansados. Defendemos nossas posições e agiremos de acordo nas nossas primeiras linhas de ações em território russo, tanto na frente quanto em nossas fileiras. No entanto, os russos gritam vitória em Kursk. Quem está errado? Quem está certo nesta história? Os russos recuperaram 99% do que os ucranianos invadiram desde agosto. Mas, ideologicamente, os ucranianos manterem um pé no solo russo é, obviamente, uma grande vitória ideológica. Basicamente, ninguém acreditava que os ucranianos resistiriam até a eleição de Donald Trump. Após 9 a 10 meses de operação, os russos ainda não conseguiram remover os ucranianos dessa zona, o que representa uma vitória ideológica. Os russos dizem que acabou, mas enquanto houver ucranianos em território russo, é uma vitória da Ucrânia.
Os russos ainda precisam concentrar muitos recursos nesta zona. Enquanto tiverem que lutar nessa região, tudo isso é uma perda. Para, por exemplo, tentar avançar e destruir o Donbass. No entanto, os russos afirmam que algumas de suas tropas mobilizadas em Kursk retornaram para o Donbass. Certamente há uma parte que retornou, já que a área é muito menor do que no passado. Portanto, essa frente, que agora deve ter 7 quilômetros de largura por 1 quilômetro de profundidade, não comporta 70 mil homens. Mas que os russos anunciam uma vitória que não aconteceu, não é a primeira vez. A cidade de Toretsk anunciou sua tomada no início de fevereiro. E hoje ela ainda está livre em 60%, está destruída em 100%, mas apenas uma pequena parte foi tomada pela Rússia. Portanto, sempre há uma distinção entre o que os russos anunciam e a realidade no terreno, comprovada diariamente por imagens. Ao falar em perturbar o território russo, os ucranianos não excluem a possibilidade de perturbar o famoso desfile de 9 de maio. Olhe para estas palavras. Kiev não pode garantir a segurança dos líderes que visitam Moscou, com toda a segurança que existe em Moscou, em torno deste desfile. Os ucranianos podem e, eu diria, querem desestabilizar este desfile de 9 de maio? Realmente, há um objetivo em tudo isso? Não seria a primeira vez já. Mesmo que seja pelo medo de ter um avião abatido durante esse desfile, a Rússia havia cancelado todos os desfiles aéreos nacionais no 9 de maio 2 anos atrás. Embora tenham alegado que era um problema climático, isso era obviamente falso. Eles sabem bem que os ucranianos podem passar simplesmente um míssil disparado dos polos, como por exemplo o Star Trek, que é com um guia laser que os russos não sabem impedir na realidade. Esses mísseis são extremamente eficientes e nunca terão certeza de que não há alguém em uma caverna ou campo a quilômetros de Moscou que poderia atirar neles. Portanto, há esse medo. Por que ele não consegue com esse famoso dispositivo? Porque ainda há uma porosidade nas fronteiras? É de conhecimento que os ucranianos realizaram operações em território russo, como ataques direcionados a generais russos que foram mortos de maneira eficaz e legítima. Portanto, sabemos que podemos continuar a ter sistemas de defesa aérea, incluindo russos, que poderiam ter sido desviados por militares opositores. Portanto, sempre há essa ideologia por trás. Mas, mesmo que isso não seja verdade, isso obriga a Rússia a implantar muitos recursos que eles devem retirar da frente ucraniana. Simplesmente porque eles estão procurando se potencialmente haveria alguém que seria capaz de realizar esse tipo de ataque. Então, depois há uma repetição dos ataques à Rússia. A 65 quilômetros atacaram a 65 quilômetros de Moscou e destruíram. 105 mil toneladas de munições russas e norte-coreanas seriam usadas em breve na frente de batalha. Logo, os ucranianos ainda conseguem atingir a retaguarda russa. Vários líderes estrangeiros estarão presentes durante esse desfile. Isso realmente faz sentido do ponto de vista da estratégia ucraniana de se aproximar, especialmente dos americanos recentemente, para perturbar esse desfile? Mas eles depois fazem a sua guerra. A Rússia tem um único objetivo: obter um cessar-fogo de 3 dias para poder exibir seu poder e brilhar. Os últimos 2 anos foram um fracasso, pois os ucranianos conseguiram perturbar ou fazer os russos desistirem de várias visitas. Depois, quando olhamos para este 9 de maio, no início, deveria haver o presidente sérvio, representantes húngaros. Por fim, ambos alegam estar doentes. Houve doentes de última hora. Modi deveria vir, afinal é o seu ministro da Defesa, mas ele acaba delegando a um subchefe. O presidente da Bielorrússia informou que talvez não consiga chegar a tempo, portanto, contaremos apenas com a presença do chinês e do brasileiro. Mas não será o brilho que foi originalmente planejado. Mesmo que consigam fazer um desfile com 100 mil homens, isso não mudará nada. Essa demonstração de força pode ser reduzida ou custar homens, munições e material que devem ser implantados na frente ucraniana. É uma vitória em todos os casos. Podemos esperar um cessar-fogo? Volodymyr Zelensky prometeu ou pediu? 30 dias e os russos 3? Acreditamos que um cessar-fogo é possível a qualquer momento, até mesmo hoje. E que ele deveria durar pelo menos 30 dias para... Dá uma chance real à diplomacia. Por exemplo, nos últimos dias eles têm... Afirmaram querer um cessar-fogo parcial. Mas é preciso saber que O número de ataques atingiu seu pico em meses nos últimos dias. Eles realizaram mais de 200 ataques. Portanto, não acreditamos neles. provocações são... Possíveis, e isso depende dos russos. Quem ainda acredita neles que os teste? Xavier Titelman, você acredita em um cessar-fogo após o fracasso daquele sobre as infraestruturas energéticas?
Não. A Ucrânia aceitou o cessar-fogo em março. Nas condições propostas pelos americanos, a Rússia recusou. Na Páscoa, a Rússia propôs um cessar-fogo especificamente para esta data festiva? E foram eles que a violaram? Eles anunciam o cessar-fogo, mas meia hora depois, aviões decolam para bombardear, causando dezenas de feridos e algumas mortes. Essa proposta de cessar-fogo que surge quando beneficia os russos é, obviamente, mais uma vez, talvez dessa vez, eles respeitariam, pois é a favor deles novamente. Os ucranianos propõem estender o cessar-fogo de 3 para 30 dias, já que é possível fazê-lo por um período menor. Se os russos recusarem, é justo que os ucranianos também recusem o cessar-fogo, pois novamente será benéfico apenas para os russos. Os russos, desde 2014, até mesmo antes, violam sistematicamente todos os cessar-fogos que propuseram, os acordos de Minsk. No dia após o início do cessar-fogo, os russos atacam. Em 2015, eles tomaram o aeroporto de Donetsk. Assim, os cessar-fogos propostos e aceitos pelos russos na Ucrânia foram todos violados por mais de uma década. Xavier Tietioman, você costuma ir ao campo? Atualmente, considerando o armamento dos ucranianos, por quanto tempo mais eles conseguem resistir? Na velocidade atual, eu diria que não há limite. A questão não é o material, a questão é o nosso apoio, que é mais econômico do que material. Atualmente, mais de 50% das armas utilizadas e identificadas diariamente pelo exército ucraniano são de fabricação local. Nas fábricas, me dizem que com mais dinheiro poderiam produzir ainda mais. A França produz 8 canhões César por mês, enquanto a Ucrânia fabrica 30 canhões Bogdana, equivalentes em capacidade. Então, espere, é muito importante o que você está dizendo e eu gostaria de enfatizar, você está dizendo muito claramente que o problema não são os estoques dos países ocidentais, na verdade é apenas dinheiro. Os estoques já foram fornecidos, não podemos descer abaixo do que já foi dado à Ucrânia. Na Europa, os estoques estão baixíssimos, exceto nos Estados Unidos da América, onde são abundantes. Eles poderiam doar 2.000 tanques das reservas, mas deram apenas 31. Então, as reservas dos Estados Unidos da América, de fato, existem. Mas tudo o que chega na Ucrânia hoje é da produção, e é da produção. Por exemplo, hoje, fornecemos mais projéteis para a Ucrânia do que tínhamos quando fornecíamos e procurávamos estoques em todo o mundo. Então você quer dizer que a desculpa não se sustenta mais para alguns? Se fornecermos nossa produção hoje, os ucranianos podem resistir indefinidamente. Nossa produção precisa aumentar tão rapidamente quanto a russa, obviamente. Se os russos dobrarem em uma área, como lançar mísseis, precisamos dobrar na defesa fornecida aos ucranianos. Mas não há como ter um colapso militar de um dos dois exércitos. Precisamos ser claros hoje. Se o equilíbrio de poder seguir a tendência atual, haverá sofrimento para todos. Há uma frente que está praticamente congelada que não vai evoluir. Os ucranianos estão progredindo de tal forma que hoje conseguem enfrentar os russos. Eles sempre dominaram os drones desde o início e essa dominação está se fortalecendo. Hoje eles estão quase em paridade na artilharia, exceto que eles têm uma artilharia que mira muito melhor, então no geral ainda é a seu favor. Eles são inferiores na aviação, permitindo que os russos continuem bombardeando e usando bombas planadoras. No entanto, os ucranianos descobriram um meio de interferir nas bombas planadoras, fazendo com que errem o alvo. Portanto, os russos estão redirecionando-os para cidades, em vez de locais militares, como trincheiras. Logo, com o passar do tempo, a Rússia parece ter menos chances de avançar. Lembro que em 2024, após perderem 400 mil homens, eles avançaram 4.000 km, equivalente a um pequeno departamento francês. Contudo, a maioria das análises diplomáticas afirma que uma interrupção na ajuda americana seria catastrófica para a Ucrânia. Olhe para estas palavras do ex-chefe da CIA, que diz muito claramente que nós demos à Ucrânia armas suficientes para que ela sangre, não para que ela vença. Você acredita em um fim da ajuda americana após este acordo sobre os minérios? O que os ucranianos te dizem? Na verdade, podemos fazer a observação contrária. Os americanos estão satisfeitos após Trump anunciar uma vitória. E então, alguns dias depois, vemos que há uma espécie de abertura para apoiar os ucranianos novamente. Uma espécie de justificativa, na verdade. É deixar que comprem equipamento. Além disso, os americanos poderão transferir mais de 300 milhões de dólares em equipamentos relacionados ao F-16. Mas 300 milhões de dólares, um avião pode custar talvez 50 milhões de dólares. Sem receber novos aviões, eles poderiam obter melhores radares ou mísseis de maior alcance. Então, no final, esse acordo, o que resulta dele é que a ajuda americana é mais forte agora do que desde o início da eleição de Donald Trump. Ou seja, o fluxo que deveria ter continuado após a saída de Biden, ele desacelerou um pouco em um momento. E agora, eles fazem quase 2 vezes. Por quê? Porque é uma espécie de troca de favores.
Eu acho que há uma recuperação desse momento em que foi um pouco mais lento. E então, os ucranianos recebem muito mais. E vemos, por exemplo, o fluxo de aviões que chegam a novos equipamentos, como, por exemplo, esses F-16 sob lona. Reconhecemos, então, além disso, eles colocaram intencionalmente uma lona que é realmente muito apertada, para reconhecermos que eram aviões de combate americanos entregues com voos diretos dos Estados Unidos da América até a fronteira polonesa-ucraniana. Anteontem assinamos a aquisição de 350 milhões em material. Portanto, sim, muito claramente, Donald Trump talvez finalmente esteja fazendo o que prometeu fazer, ou seja, apoiar a Ucrânia mais do que foi no passado e fornecer à Ucrânia os meios militares para forçar a Rússia a abandonar seu objetivo de conquistá-la. De qualquer forma, a guerra na Ucrânia fez seus aliados repensarem seu modelo. Um relatório parlamentar foi publicado sobre a artilharia francesa. Aqui estão as palavras dos deputados encarregados deste relatório. A França não tem reserva suficiente para sustentar um esforço de artilharia intensivo a longo prazo. Atualmente, os estoques permitem durar algumas semanas no máximo. E então, sobre os estoques, os prazos de fabricação e entrega de munições complexas podem atingir vários meses ou até mesmo vários anos. Por que não temos estoque disponível, Xavier Titelman? Porque não estávamos sem saber sobre guerra de alta intensidade, porque estávamos limitados a atacar terroristas no Sahel. Com 2 ou 3 canhões e 5 ou 6 projéteis por dia, isso era suficiente. Mas agora temos os canhões franceses disparando na Ucrânia, disparando mais de 100 de tiros por dia para alguns. E então, logicamente, tínhamos um estoque que era adequado para as guerras que estavam planejadas. E apesar de tudo o que os militares têm dito até agora, na França, há cerca de 10 anos, nunca sequer preparamos uma possível aceleração. Começamos isso em 2022, finalmente vemos resultados. Mas a Ucrânia, que recebe milhões de projéteis europeus e americanos todos os anos, obviamente, essa é a realidade do campo para uma guerra de alta intensidade. Se tivéssemos que apoiar a frente ucraniana e também precisássemos desses projéteis, por exemplo, para uma frente para defender os países bálticos, não conseguimos fornecer para ambos a Ucrânia e nosso próprio exército, mantendo o mesmo número de objetivos. É aí que precisamos repensar o modelo, vimos isso. O exército vai inaugurar sua primeira arena de combate de drones. Esta arena de infraestrutura única e totalmente segura permitirá treinar instrutores e telepilotos em condições ótimas, especialmente graças a treinamentos com drones First Person View Racer. Didier François, que está atualmente em Kiev, me disse que 80% da linha de frente é defendida por drones, agora na Ucrânia. Qual a vantagem desses drones? A França está atrasada nessa tecnologia? Estamos começando muito tarde. Em 2019, no Salão de Bourget, havia drones kamikazes First Person View disponíveis. Em 2017, o Estado Islâmico usava drones kamikazes First Person View no Iraque. Então, isso não é realmente uma novidade. Aqueles que acompanham o caso estão convencidos da necessidade desses sistemas. E nós começamos de maneira anedótica. A Força Aérea fez a Universidade Tecnológica de Compiègne desenvolver pequenos drones pontualmente com o CPA-10. Não massificamos isso, enquanto os ucranianos desde 2014 trabalharam e chegaram a uma industrialização absolutamente colossal hoje. Mais de 10 mil drones kamikazes são usados diariamente na frente de batalha, além de outros grandes drones vistos no local. Estamos lidando com um grande drone de transporte com capacidade de cerca de 40 quilos. Há 2 semanas passei uma noite com os operadores de drones nas trincheiras ao norte de Sloviansk, no Donbass. Então, do nosso lado, não desenvolvemos essa massa. Mas o interessante é que um pequeno drone kamikaze First Person View custa 10 vezes menos que um obus. E acerta quase 3 de cada 4 tentativas. Podemos realmente questionar a eficácia da artilharia nesses combates de alta intensidade. É complementar? Qual é esse número? Totalmente complementar. Um projétil de artilharia é 30 a 40 quilos de explosivos, um drone kamikaze First Person View é 2 quilos. Então, quando você mira em indivíduos ou veículos pouco protegidos, você pode usar FPVs 100%. Por outro lado, sua artilharia vai ser em posições fixas, bunkers. Os drones kamikazes russos estão partindo de pequenos bunkers enterrados, cujas localizações foram descobertas. Colocando 2 ou 3 projéteis no mesmo bunker, obviamente você vai destruí-lo, algo que não é possível com drones kamikazes First Person View. Portanto, há uma complementaridade entre ambos. O segundo elemento é a observação feita com os drones que vemos aqui, drones de observação. Os drones de observação LFX capazes de voar por até 20 horas vão monitorar as ofensivas russas em preparação. Meia hora de antecedência. Geralmente, em qualquer caso, é o que eles me dizem.
E nesse momento, quando os russos chegam, nós enviamos FPVs para eles, nós enviamos artilharia para eles. E se por acaso eles conseguirem passar por essas duas barreiras, serão os homens nas trincheiras que terão que terminar o trabalho com o rifle. Portanto, de fato, temos essa complementaridade. O objetivo é que a linha zero, os homens na linha de frente, nunca enfrentem os russos. Nós os paramos com os First Person View. Continuamos a inovar na artilharia, com destaque para o Fowler, este lançador de foguetes múltiplos francês, que vem concorrer surpreendentemente com o HIMARS americano. Como esse anúncio coloca a França em uma nova dimensão? Xavier Dittelmann. Os lançadores de foguetes unitários, estão chegando ao fim da vida útil e está previsto um sucessor para eles. E já havia duas empresas históricas que se posicionaram. Thales Safran, os grandes MBDA já estava previsto. E aí o surpreendente é que é uma empresa. Estamos nos acostumando a sermos surpreendidos pela empresa Turgis e Gaillard. Há 2 anos, no Salão de Bourget, eles apresentaram um grande drone de combate, um pouco maior que o Bayraktar. Por exemplo, o famoso Bayraktar, que fez sucesso no início da Ucrânia. E agora eles nos propõem esse sistema. Portanto, teríamos um terceiro competidor, desenvolvimento interno com fundos próprios, que nos permitirá ter o equivalente ao High Mobility Artillery Rocket System ou ao lançadores de foguetes unitários francês. Mas que atingirá 2 vezes mais longe, 160 quilômetros, com mísseis ainda maiores, de até 500 a 700 quilômetros de alcance. É simplesmente para reequilibrar com o que os russos estão desenvolvendo, usando e a eficácia que vimos. Devemos nos lembrar da vitória de Kherson em 2022. É porque os ucranianos enfrentaram esses sistemas. Isso permitiu o colapso da logística russa e a libertação da cidade. Outra arma que faz os ucranianos sonharem, e não só eles, já que os americanos também a vivenciam, pois chamam essa arma de arma maravilha? A arma modular de alta precisão Arterra, armamento aéreo de autodefesa modular da Safran, desta vez uma grande empresa de armamentos francesa, qual é a sua especificidade? Por que ele é tão cobiçado? Então, o A2SM é uma bomba lisa, portanto as bombas mais simples, o que chamamos de meia bomba, ou seja, bombas idiotas. Mas em quais vamos adicionar asas que permitem, em vez de fazer uma vertical, e que isso caia mais ou menos em sino, pode planar até 60 a 70 quilômetros de alcance. E então podemos adicionar pequenos propulsores na traseira para aumentar a eficiência. Na frente vemos o que parece ser uma cabeça, mas pode ser outra coisa, com uma ótica que permitirá reconhecer um veículo, mesmo em movimento, devido às pequenas asas que permitem sua movimentação. Um veículo que se move a 60 a 70 km/h é capaz de segui-lo. Aqui podemos ver as diferentes cabeças. Temos sistema de posicionamento global, mas o sistema de posicionamento global está interferido. E seu equivalente americano depende muito mais do sistema de posicionamento global. E então, logicamente, no território ucraniano existem muito mais áreas nas quais eles não podem usá-lo. E então esse sistema, ele é fornecido à Ucrânia em uma quantidade de 1.000 unidades por ano, cerca de 60 unidades que são produzidas a cada mês, 2 por dia. E então é uma grande evolução, com bombas que vão ser de 250 até 500 quilos. Eu era preparador de missão no Rafale e uma das minhas funções era configurar a trajetória dessas bombas. E o que é interessante é que também podemos fazer de modo a evitar danos colaterais. Eu quero mirar em um alvo que está aqui, é de altíssima precisão. Se eu quero mirar em um alvo que está aqui, mas que, por exemplo, tem uma escola atrás, eu posso fazer com que minha bomba faça uma trajetória e volte para trás. Para atingir nesse sentido, para atingir em direção a um campo, para que os possíveis destroços acabem em um campo. E isso não existe absolutamente do lado russo. E é uma eficácia. Não há nenhuma arma hoje que seja equivalente a essa, nem mesmo nos Estados Unidos. Obrigada, Xavier Dittelmann, foi fascinante como sempre.